Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 179 do podcast da página 5. E antes de qualquer coisa, gostaria de mandar um abraço para todos os ouvintes do Rio Grande do Sul. É clichê, eu sei, mas faltam palavras para um momento tão triste como esse. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Twitter como @rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta se cadastrar no página5.substack.com. Link na descrição do episódio. E agora, quem quiser contribuir com uma grana para fortalecer o trabalho, pode assinar a versão paga da newsletter. Os benefícios? Além de dicas exclusivas, a chance de participar de encontros virtuais e do clube de leitura da Página 5. Já definimos as nossas próximas leituras, inclusive. Agora, em maio, conversaremos sobre Saturno Translada, de Lucas Lazzaretti. E em julho será a vez de A Firma Pereira, de Antônio Tabucchi. Reforço: o clube é exclusivo para os assinantes pagos da newsletter da Página 5. O link para a news, relembro, está na descrição do episódio. De que forma a literatura molda aquilo que entendemos como realidade? Essa é uma pergunta que atravessa os ensaios de Sobre Literatura e História, como a ficção constrói a experiência, livro que Júlio Pimentel Pinto acaba de publicar pela Companhia das Letras. O Júlio é professor no Departamento de História da Universidade de São Paulo e pesquisa há quase 40 anos a relação entre nosso passado e a ficção, com um olhar especialmente dedicado à América Latina. Não surpreende que nesse novo livro se debruce sobre a obra de nomes como Juan Carlos Onetti, Milton Ratum, Otávio Paz e, principalmente, Jorge Luiz Borges e Ricardo Pilha, suas obsessões. Júlio também é autor de títulos como Uma Memória do Mundo, publicado pela Estação Liberdade, e A Pista e a Razão, que saiu pela E-Galáxia. Na apresentação de Sobre Literatura e História, seu novo livro, Júlio escreve: ficção e história não são a mesma coisa. Uma não substitui a outra, até porque precisamos de ambas para interpretar o passado, para pensar sobre o presente, para inventar o futuro. É o que está no centro do papo que nós batemos. Júlio Pimentel Pinto, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Júlio, começo pegando uma citação que você faz algumas vezes ao longo de Sobre Literatura e História, que é do Pilha, e está logo no comecinho do livro, essa citação, na qual ele fala sobre a literatura construir a experiência. Dia desses eu estava conversando com uma atriz, a gente estava falando sobre Kafka, e eu estava falando para ela justamente de como eu não conheço nem nunca irei conhecer uma praga que não passe pela minha leitura de Kafka. Quando eu fui para Praga, na única vez na minha vida, eu cheguei lá e aquele castelo em Praga era Kafka o todo tempo na minha cara. E certamente, se eu não tivesse lido Kafka antes de ir para a cidade, eu teria uma outra experiência com a cidade, teria uma outra leitura da cidade. Trago só como um exemplo, mas eu queria ouvir de você um pouco de como que isso se dá, como que a literatura constrói essa maneira que a gente enxerga o mundo e, no caso da história, enxerga o passado. Prazer, Rodrigo. Obrigado pela entrevista. O Borges diz numa longa entrevista, Jorge Luiz Borges, né, diz numa longa entrevista que ele concedeu ao tradutor norte-americano dele, ele fala uma hora o seguinte: eu nunca conheci algo que eu já não tivesse conhecido antes pelos livros. É um comentário muito borgiano, né? Essa ideia de que o contato que a gente tem com o mundo é sempre um contato mediado pelas leituras. E agora, quando Piglia fala isso, e ele escreve sobre isso nos diários, e eu pesquei porque para mim é uma frase genial. Ele está na prática dizendo o seguinte: olha, vamos tomar cuidado porque as pessoas costumam achar que os textos imaginativos são textos que nos afastam do mundo real, nos afastam da história, nos afastam da experiência cotidiana. E na prática não é isso. Eles nos oferecem estratégias para que nós possamos
entender, para que a gente possa enquadrar as coisas que a gente vive na vida, na vida real, na, no nosso cotidiano. E para a discussão sobre história e literatura, essa frase é muito importante, ela é muito eloquente, porque muitas vezes, quando historiadores vão mexer com ficção, ou quando teóricos, críticos da literatura vão mexer com história, o uso que se faz de uma área pela outra é um uso muito instrumental, um uso muito acessório. Então é muito comum eu ouvir alguns colegas da área de letras dizerem assim: ah, não, eu vou recorrer à história para ver o contexto. Ou, no âmbito dos historiadores, que eu tenho mais facilidade para criticar, eles dizem assim: não, a gente vai à literatura para buscar ali informações sobre o passado. Bom, informação sobre o passado, a literatura não é a melhor fonte, porque afinal de contas, tudo aquilo pode ser inventado, tudo aquilo pode ter sido imaginado. Bacana é quando a gente tenta, pelo menos para mim, é quando a gente tenta colocar a história e ficção em diálogo, justamente para entender como, por meio da ficção, que imagina coisas, cria personagens que não existiram, inventa situações que não ocorreram, etc., mas como ela nos ajuda a entender certos cenários de maneira mais ampla, formar uma espécie de sensibilidade. Para usar a expressão de um historiador italiano que eu gosto muito, Carlo Ginzburg, assim, como a leitura da ficção permite uma imaginação moral sobre o mundo, valores, percepções mais gerais, maneiras de compreender as relações humanas, etc. Então, por isso, essa frase do Piglia, que aparece mais de uma vez, como você falou no meu livro, e, sobretudo, ela aparece como subtítulo, né? Ela é parodiada no subtítulo, como a ficção constrói a experiência. A ficção não nos afasta da experiência, ela não coloca um obstáculo. Não, pelo contrário, ela faz com que a gente possa chegar ao mundo por outro caminho. E o efeito, seja num estudo de teoria literária, seja no estudo de história, seja no cotidiano, como você dizia, é esse, né? É impossível chegar à Praga e não pensar no Kafka. É impossível andar por Paris e não pensar em certas passagens do Proust. É impossível ir para Buenos Aires e não pensar no Borges. É impossível, aqui em São Paulo, cada vez que eu vou para o centro e ando ali pelo antigo Triângulo, né, não pensar no Oswald, no Mário, no Lobato circulando por ali, né, naquela agitação que havia nas décadas de 10 e 20 por ali. Antes de começar o nosso papo, eu estava fazendo um café aqui para me acompanhar e eu estava pensando nisso também, num outro ponto, que é eu não sei o quanto que eu sei da Bahia e o quanto que eu sei da Bahia via Jorge Amado, o quanto que a minha apreensão da Bahia não é graças ao Jorge Amado. Exatamente. E lugares que a gente não conhece, né? Quer dizer, a Manaus, que nem a Manaus de hoje, mas a Manaus que a gente conhece pelo Milton Ratum, né? Eu nunca fui a Manaus, então a minha visão de Manaus é de uma Manaus de décadas e décadas atrás, que é aquela que está no relato de um certo Oriente, que está em Dois Irmãos, Cisas do Norte, etc. É isso, né? A gente põe óculos, esses óculos, a gente põe óculos o tempo todo para ver o mundo. Às vezes esses óculos atrapalham, às vezes eles ajudam. Eu acho que a ficção é um óculos que ajuda a ver o mundo. Ajuda e, em alguns casos, pode ajudar a distorcer a maneira que nós vemos o mundo também, né? Porque, Claro. assim, pegando uma outra arte, eu penso muito na ideia que a gente faz, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial por meio do cinema. A gente tem no nosso imaginário uma perspectiva muito enviesada da Segunda Guerra, mas que passa por isso daí, né? Como que a ficção cinematográfica constrói a realidade que a gente faz do que rolou ali. A realidade sempre vai ser algo inalcançável. E eu comecei a ver me entender melhor com a ficção. Eu que sou do jornalismo, também trabalho com textos teoricamente de não ficção. Depois que eu, beleza, realidade inalcançável. No texto jornalístico, no texto histórico, a gente tenta reproduzir de alguma forma, mas o que é o real, tá lá. Então há outros caminhos possíveis para se alcançar isso também. Mas pode falar um pouco, de repente, de como que eu acho que é um exemplo bem cabal esse da Segunda Guerra e o cinema, como que isso cristaliza no nosso imaginário uma possibilidade de real, que às vezes é até menos complexa do que é o real em si. É. Bom, o Noel Rosa, citando Pôncio Pilatos, fala, né? A verdade, meu amor, mora num poço, né? Quer dizer, ela existe, ela está lá,
A dificuldade é de ter acesso a ela, de chegar até ela. Mas sem dúvida nenhuma, e essa é uma questão que no jornalismo, na historiografia, a gente tem que lidar com muito cuidado, né? Porque, no fundo, mistura a discussão do diálogo entre ficção e história com uma questão muito mais ampla que é da verdade. Afinal de contas, de que maneira, por que tipo de narrativa a gente alcança a verdade? Daí sempre, trabalhando com ficção na história, a primeira coisa a ser ressaltada é o compromisso da ficção não é com a verdade. O compromisso da história é com a verdade. O compromisso da história é com a verdade. Não a verdade absoluta, essa mora no poço, né? Já disse o Noel Rosa e antes dele o Pôncio Pilatos, parece. Mas o nosso compromisso com a verdade e a do jornalismo, eu suponho que também. Uma verdade que é a verdade possível, que é a verdade tangível, que é aquela verdade que está. Adorei esse suponho para o jornalismo, ainda mais nos nossos dias. Não, não, é que. Não, nada contra, pelo contrário, eu adoro jornalismo. É que eu não sou da área, então né, eu, eu preferi fazer a ressalva, no sentido de que eu não sei se o tema está colocado com frequência no debate jornalístico, né? Mas é a Menos verdade do que possível. deveria. Eu que sou da área digo. É a verdade possível, né? Você faz uma pesquisa histórica, mesmo que você trabalhe com documentos da época, com fontes primárias, etc., também nada garante que o que seja dito ali seja verdadeiro. Sempre vai ter uma perspectiva a partir da qual aquele documento cartorial foi escrito, aquele testemunho de época foi dado, etc. E daí você vai cercando um trabalho, uma pesquisa em história, né? Você vai cercando aquele objeto de fontes e de relatos e de documentação para tentar garantir que você chegue o mais perto possível dessa verdade. Você faz. Seu trabalho está pronto, bonitinho, as pessoas leem e tal. De repente descobrem um outro documento que desmonta aquilo que até então era desconhecido. E daí a verdade é refeita, a verdade é reformulada, né? Então o compromisso da história é sempre com a verdade possível, a verdade de cada época. O da ficção não, o da ficção é com a imaginação. Você sabe que tem um caso engraçado. Muitos anos atrás, ele até já morreu. O Tomás Eloy Martínez, jornalista e ficcionista argentino, veio aqui a São Paulo. Ele deu uma palestra lá no Prédio da História da USP e ele contou um caso divertidíssimo que ocorreu com ele. Ele tem alguns romances que têm um fundo histórico, especialmente dois relativos ao peronismo, né? O romance de Perón, em que ele narra, ele parte da volta do Perón à Argentina depois do exílio, em 1973, e um outro que ficou muito famoso, acho que é o livro mais famoso dele, que é o Santa Evita, em que ele relata as Alfaguara, peripécias. inclusive, republicou recentemente. Saiu uma edição nova. Não sei se foi pela Alfaguara ou pela Companhia das Letras mesmo, mas algum selo do grupo. É um livro maravilhoso, né? Um livro maravilhoso. E em que ele relata lá os itinerários do corpo embalsamado da Evita, né, que foi sequestrado, enfim, e todo o imbróglio em torno disso. Bom, esse livro foi publicado, fez um sucesso danado, etc. Passaram-se uns anos, houve algum aniversário aí, ou de nascimento ou de morte da Evita, e um jornal argentino publicou um infográfico sobre a vida da Evita, incluindo os dados mórbidos, né, e fúnebres do sequestro do cadáver, etc. E se baseou para esse pedaço no livro dele, no Santa Evita. E daí o Tomás Eloy Martins falou que ele acordou uma bela manhã, abriu o jornal, viu lá, viu que a base era o livro dele, e daí ele teve sentimentos ambíguos. De um lado, ele se sentiu muito honrado, muito lisonjeado. Do outro lado, bateu a preocupação. Eu ligo para o jornal e falo que metade daquilo foi inventado? Né? Porque é isso, ele não tinha nenhum compromisso com a verdade do que aconteceu com o corpo de Evita. Ele construiu um romance, e esse romance parou em pé, né? O Miguel Sanches É, Neto, desculpa desculpa, te interromper nesse ponto, mas assim, que eu acho que é bem ao encontro do que você está falando sobre essa possibilidade de verdade que se constrói na ficção. É que quem leu esse romance pode não entender exatamente como foi o périplo do corpo da Evita.
mas consegue sacar como que é a relação dos argentinos com seus mortos e não iria se surpreender, como eu não me surpreendi quando tentaram roubar o coração do Maradona depois da morte dele. Sim. Então é essa a Roubaram a verdade que mão do alcança, Perón, né? né? Roubaram a mão do Perón, né? Na época que o Beno era presidente, profanaram o túmulo e roubaram a mão do Perón, que tem inclusive um significado simbólico, né? Que era esse o gesto dele de. É, você sabe que tem um texto do Machado de Assis que eu acho que é exemplar disso que você estava comentando agora, de como você pode não aprender tudo daquele caso, mas o sentido profundo, o sentido geral, ele fica. Mas antes, deixa eu só fazer uma observação. O Miguel Sanches Neto, o romancista paranaense, né? Com vários romances históricos, A Máquina de Madeira, Segunda Pátria. Segunda Pátria é uma. Ele inventa lá uma trama em torno do suicídio do Vargas, em que o suicídio vira um assassinato, o Gregório Fortunato tem um papel decisivo, tem nazista no Brasil, o diabo. E o que eu acho que é o grande romance histórico dele, que é sobre a colônia Sicília, né? Um Amor Anarquista, se chama o livro. E o Miguel diz assim, quando eu vou escrever um romance histórico, e não só os históricos, né? Mas eu pesquiso, 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 pesquiso. Uma hora eu tenho que parar de pesquisar, porque se eu continuar a pesquisar, aquilo vai dar numa tese, não vai dar num romance. Eu não vou conseguir criar em torno daquilo. Mas o Machado tem uma crônica que ele publica em jornal no dia 19 de maio de 1888, portanto, 6 dias depois da assinatura da Lei Áurea. E essa crônica, naquela coluna Bons Tempos, né? Bons Dias, Bons Tempos, não me lembro agora, nessa crônica, ele, a rigor, escreve um continho, que é narrado em primeira pessoa por um sujeito que é um proprietário escravizado, e um escravizado doméstico, que se chama Pancrácio. E daí ele fala que, veja só, nesses dias foi assinada a abolição da escravidão no Brasil. Eu já tinha libertado Pancrácio fazia muito tempo. Eu cheguei para o Pancrácio e falei: Pancrácio, está aqui a sua alforria. Você agora é um homem livre, pode fazer o que você quiser da sua vida. Agora, se você sair daqui de casa para o mundo, você vai ter problema. Talvez você não consiga emprego, vai ser difícil moradia, como é que você vai comer e tal. Então, eu estou te libertando, mas estou te dizendo também que você pode ficar aqui. Você pode ficar aqui, você pode comer aqui, você pode morar aqui, e daí você trabalha para compensar o que eu estou te dando de comida e de moradia. E daí ele continua, o Pancrácio aceita, e daí ele fala: e de vez em quando, o Pancrácio faz umas coisas erradas e eu dou uns cascudos nele. E vai avançando, né, esse narrador vaidoso, né, esse narrador orgulhoso, ele vai avançando, ele fala assim: e sabe do que mais? Eu estou parafraseando, né? Lógico, os termos não são do Machado. Sabe do que mais? Eu vou me lançar na política. Eu vou dizer que muito antes da abolição da escravidão, eu já tinha libertado Pancrácio, eu sou um pioneiro, eu sou um precursor. Então você veja, o Machado publica esse texto 6 dias, é incrível, eu fico sempre fascinado com essa agilidade, essa rapidez, 6 dias depois da abolição da escravidão pela Lei Áurea. E ele conta um caso que é, lógico, totalmente fictício. Não existe esse narrador, esse proprietário de escravizado, não existe o Pancrácio, não existe nada disso. Mas ele nos passa uma visão da mentalidade de um proprietário de escravizado e da persistência de uma mentalidade escravista que é decisiva. Porque, no fim das contas, o que aconteceu com o Pancrácio? O Pancrácio continuou vivendo exatamente do jeito como ele vivia antes de ser alforriado. Ele trabalhava, ele morava, ele comia na casa e apanhava. Era castigado fisicamente. Então, não mudou nada. Mas no discurso do sujeito, ele era um herói, ele era um precursor, ele era um pioneiro. Pensa o quanto tem gente que pensa de jeito muito parecido hoje em dia, que concebe a sociedade nesses termos, muito hierarquizada, né, com pessoas que são lideranças naturais e outros têm que servir a elas, tal. Não, é um texto que hoje, né, 2023, quase 150 anos depois, continua atual. Agora, claro, você vai usar o texto do Machado para fazer uma discussão
concreta, documental sobre o escravismo? Não, óbvio que não. Mas essa visão geral, como você falava da sua leitura do Santa Evita, essa visão geral ela é muito mais, ela se dá de maneira muito mais clara quando você lê essa crônica Conto do Machado do que se você for ler um tratado sobre a escravidão ou qualquer coisa do tipo, né? Então, é nesse sentido que constrói uma experiência que é dupla, é a experiência do que foi o passado, de como podemos nos aproximar dele, etc., e da experiência daquilo que a gente vive hoje, do quanto continua a impregnar a nossa vida. O passado não passa, né? O Coleridge fala, o problema do passado é que o passado insiste em não passar. E a gente vai aprendendo com isso. Ora, essa forma de leitura é uma leitura um tanto sofisticada. E ao longo dos ensaios que compõem o sobre literatura e história, você fala que a leitura jamais é una, jamais é fixa, do leitor não ser um cara passivo, nunca ser submisso aos protocolos que o texto tenta impor a ele. Na hora que a gente olha para o grosso dos leitores hoje, você acha que os nossos leitores estão compreendendo esse papel ativo que um leitor tem perante um livro? E você passam muitos leitores pela sua mão, ou deveriam ser leitores na universidade, né? Então você tem aí um bom corpo para refletir. É, eu acho essa ideia de que o leitor ele continua a obra, né? Ele está em teóricos, no Humberto Eco, por exemplo, no Michel Foucault, e ele está em muitos escritores, né? Tá no Borges sempre, né? O Borges gostava de dizer que mais que um escritor, ele se orgulhava de ser um leitor. No Italo Calvino, né? Se um viajante numa noite de inverno é uma espécie de apologia dessa ideia de como a leitura prossegue o texto e o reescreve, o reinventa, etc. E acho que o procedimento em si é um procedimento inevitável. O jeito como você lê Santa Evita, como eu leio Santa Evita, como fulano, beltrano, cicrano leem um livro, sempre vai ser diferente, né? A forma como cada um de nós se aproxima de qualquer texto, não só texto literário, uma bula de remédio, um artigo de jornal, um documento, um documento cartorial, etc., sempre vai ser a nossa aproximação em relação a isso vai ser sempre movida pelo nosso repertório, né? Quer dizer, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente não sabe, pelos nossos interesses, às vezes pelas circunstâncias imediatas, né? Ler certos romances na época da ditadura e lê-los hoje tem impactos diferentes. Então, o leitor sempre prossegue o livro, sempre de alguma maneira atualiza o livro, né? Coloca o livro naquele tempo, faz com que ele ressoe de maneira diferente. O quanto a gente tem consciência disso são outros 500, né? E daí a tua questão, né? O quanto a gente tem Só vou colocar ideia. mais um dado, porque assim, eu faço essa questão pensando numa coisa que eu percebo muito hoje, são leitores que buscam nos livros um livro já resolvido. E muitos livros que já entregam isso para os leitores, né? Inclusive livros incensados pela crítica, por exemplo, Quando Deixamos de Entender o Mundo, do Benjamin Labatut, para ficar aqui no campo dos latino-americanos, que é um livro que se constrói muito bem até chegar no último capítulo e se explicar inteirinho para o leitor, meio que falando: olha, leitor, você realmente entendeu o que estava entendendo, parabéns para você, tome essa estrelinha na testa. E os É, leitores querendo isso e se sentindo confortáveis com isso. Tipo, não preciso ter um trabalho ativo de agora criar uma interpretação, porque a interpretação que já estava mais ou menos formulada na minha cabeça, o autor deu, e o autor se transforma numa autoridade absurda sobre o seu próprio texto, então ele tem a palavra final e acabou. validou, né? Validou a sua leitura, né? Eu acho que Torturado é isso, né? Torturado é um sucesso extraordinário, meritório, é um livro muito importante, mas aquela terceira parte é uma parte que resolve tudo. Quer dizer, não fica até pela evocação de um narrador que não é humano, né? Mas enfim, é exatamente isso. Eu acho que a consciência pode não vir. Você não, às vezes não para pensar que você está lendo de uma forma singular, está lendo de uma maneira peculiar e que aquela não é a leitura determinada, inevitável, não é? E sim, concordo com você. Eu acho que há uma vontade de muitos textos hoje
de manter com o leitor uma relação meio didática, né? Que é isso, oferece lá a regra e o compasso, né? Como diria o Gil, oferece a regra e o compasso para você entender. O fascinante nesse pedaço é você fazer a contraleitura, né? Dizer assim, olha só, tudo bem, pode ser isso, mas pode ser também aquilo, 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 né? Nenhum livro se esgota na leitura e o autor não é necessariamente a figura mais qualificada para explicar o próprio texto. Aliás, em geral, eu acho que não é, né? O... Mas hoje a gente vive um período em que a figura do autor ela é divinizada, ela é endeusada, que é um negócio engraçado, né? Porque faz parte desses ciclos da crítica, do pensamento. Eu Vou discuto te muito. interromper, então, até para colocar minha próxima pergunta, porque é exatamente sobre isso que em determinado momento você passa sobre a ideia da morte do autor, lá de Barthes e tal, depois você fala sobre como que a figura do autor volta e começa a estabelecer uma tensão em relação ao texto. E eu ia te perguntar hoje se a gente não está caminhando, de repente, para a morte do texto para sobrar só a figura do autor, porque eventualmente a gente faz críticas a alguns autores e as pessoas vêm defender o que é a crítica ao texto do autor, na verdade, não ao autor, mas pelo discurso do autor, pela posição política do autor, pela presença do autor na rede social e não pelo texto. Então, É, me parece que a gente está caminhando talvez para a morte do texto, finalmente, na literatura, o tomara que outro não, né? extremo, vai sobrar só o autor. Tomara As que mortes não. na literatura nunca acontecem, né? Fica só um pouco mais Felizmente. moribundo e tal, mas depois vem outra fase. Toda hora proclama a morte de alguma coisa, né? O romance já morreu um monte de vezes, né? O William Fuchs escreveu uma tese, que depois virou livro, Romance, História de uma Ideia. O William escreveu uma tese para discutir, não só isso, claro, a tese é maravilhosa, é muito mais complexa que isso, mas para Aí, discutir essa história de morte do romance, né? E eu adorei que recentemente o Julian matou a crônica e depois foi lá e revogou a morte da crônica, né? É, exatamente. É. Tudo isso em crônicas. Não, mas é perfeita a tua observação. É isso, né? Bom, eu discuto muito em curso, né? Eu trabalho teoricamente muito Barthes, Foucault, são as minhas referências principais, e agora mesmo estou montando um curso para o segundo semestre, tentando exatamente seguir esse percurso, né? Então, lá, final dos anos 60, o Barthes publica o famoso artigo A Morte do Autor, que é, lógico, uma valorização do texto. O Foucault insiste nessa ideia também, né, mesmo na ordem do discurso, que é a aula inaugural dele no Collège de France, em 1970. Mas depois o autor renasce. Há um livro muito bonito do Barthes que se chama O Prazer do Texto, que na verdade é também a aula dele inaugural no Collège de France, em que ele diz, e a ideia é genial, que o autor ressuscita, né, digamos assim, ele não usa essa palavra, mas ressuscita no texto. Quer dizer, ele é recriado ficcionalmente. Então ele não está preocupado com aquela figura externa, qual é a biografia, né, aquela coisa vida e obra que havia antigamente, ele não está preocupado com nada disso, ele está preocupado como o autor renasce no texto. E essa discussão, então, ela seguiu, ela teve momentos de maior intensificação, etc. Outro dia, uma amiga minha me chamou a atenção por um texto que eu tinha lido havia muitos anos e tinha me esquecido dele, que é uma entrevista de 1980 que o Foucault dá para o Le Monde. E ele dá a entrevista com a seguinte condição: ele topa dar a entrevista com a seguinte condição, que o nome dele não aparecesse. Porque ele não queria que as pessoas discutissem aquelas ideias ali pensando na figura dele, que nessa altura do campeonato já era uma celebridade na França. Tanto que a entrevista foi publicada com o título de O Filósofo Mascarado. E daí, num dado momento, ele diz assim: sabe o que seria legal para a gente discutir essa questão do autor e do autor se impondo ao texto? Que durante um ano proibissem a publicação do nome do autor nos livros, que só saíssem os livros sem nome de autor, por um ano. Daí ele para e fala: só que se fizessem isso, o que ia acontecer? Todo mundo ia guardar tudo na gaveta para esperar esse ano passar e poder publicar com o nome na capa, né? E é verdade. Agora,
De toda essa discussão que transcorre entre o final dos anos 60 e começo dos anos 80, isso depois se desdobra, né, nos volumes da história da sexualidade, os dois últimos, o Foucault publica já no hospital, né? Quando sai, ele já está internado e morre pouco depois, mas os dois últimos, não, o segundo e o terceiro, porque tem o quarto que é póstumo. E daí ele discute muito a questão do sujeito e entra de outro jeito nessa questão. Então essa discussão se prolonga aí por 15, 20 anos. Mas ninguém podia imaginar naquela altura do campeonato que se viveria o que a gente vive hoje, essa hiperexposição do autor, por muitos caminhos. Né? Você falou, essa coisa do autor ser alguém que está ao alcance de um clique, porque está lá na rede social, você segue o sujeito, então você sabe o que ele come, você sabe as posições políticas detalhadas dele, você sabe onde ele passa as férias, o diabo, e isso acaba contaminando a leitura profundamente. E toda uma disposição de impor-se ao texto. Por exemplo, isso que foi batizado lá nos anos 70, no começo dos anos 70, na França de autoficção, que na prática ilustrava um conjunto de procedimentos que já existiam antes e que gerou toda uma discussão. E que hoje atrai muitos leitores. Né? Pensa no Eduardo Louis, pensa na Annie Ernaux, né? Prêmio Nobel, 2, 3 anos atrás, tal. O quanto essa exposição excessiva do autor encanta as pessoas. E mesmo quando esse autor não é conhecido, né? Acho que o fenômeno Helena Ferrante, nesse sentido, é extraordinário. Quer dizer, a Helena Ferrante virou um culto, embora ninguém saiba quem é Helena Ferrante. Quer dizer, algumas pessoas sabem, mas não seja uma informação pública. Ninguém sabe quem é Helena Ferrante. Mas o nome continua ali. E a ideia de que a experiência que é relatada ali na personagem principal, eu não lembro o nome dela, a amiga da Alina, né? Que essa seja a experiência pessoal da autora, tenha o nome que ela tiver, né? Então, eu acho que sim, eu acho que hoje o que nós vivemos é um excesso da presença do autor. Agora, esse excesso também permite que nós pensemos, não que a toda hora que você lê você vá pensar nisso, mas você pode parar para pensar nisso, que esses autores tão assintosamente presentes no texto, eles são exatamente aquilo que o Barthes, em 75, disse que é o autor recriado no texto. Quer dizer, não é o fulano de tal, né? Não é o fulano de tal com CPF, que preenche imposto de renda todo ano, etc. É a figura Não que me ele fala constrói. nisso, não toca nesse assunto. Não, eu me Espera os lembrei, piores gatilhos. eu lembrei disso que eu acabei de enviar o meu. Hoje cedo eu É só para acabei de. contextualizar, quem for nos ouvir no futuro, a gente está conversando isso no meio de abril e tem mais um mês e meio, mais ou menos, para a gente terminar o prazo para declarar imposto de renda. E eu tinha meio que apagado isso da memória. Não, mas não é esse Desculpa te personagem. interromper. Imagina, imagina. Não é esse personagem que para no meio do trabalho para fazer imposto de renda, né? Que interrompe a escrita do livro para prestar contas à Receita. Não, não é esse. Mas é uma figura que ele cria. Né? Nesse sentido, a gente falou agora há pouco do Julian Fuchs, a maneira como ele cria esse autor é explicitamente ficcional. Né? Então, você pega a Resistência, por exemplo, o livro dele, o nome do, aspas, alter ego dele, né? Acho complicada essa expressão, mas ela facilita a nossa vida, é Sebastián, né? Rima com Julián, mas não é Julián. A gente sabe, até porque ele deu muitas entrevistas falando disso, que aquela história é uma história que é fronteiriça à história da própria família. Existe mesmo um irmão naquelas circunstâncias, patati patatá. Agora, a partir daí, é imaginação. A mesma coisa acontece com outro uso dessa hiperexposição do autor, que é o que o Ricardo Lises faz. Né? O Ricardo usa o próprio nome, e isso já deu muita dor de cabeça para ele, inclusive processo. Ele foi processado pelo Eduardo Cunha. Calcula, imagina, chega na sua casa uma notificação, quem está te processando é o presidente da Câmara. Né?
o que eu acho que nessa época já estava preso, mas de qualquer forma, já estava preso, que era o diário da cadeia. Mesmo assim, não, um sujeito poderosíssimo que pode esmigalhar você. Do Lises, eu acho que eu coloco ainda como mais absurdo ainda aquele processo que ele tomou por ter ficcionalizado um BO de polícia, um documento, alguma coisa assim, Legado, no, né? naquele livro que saiu pela Lote 42, os inquéritos do processo do Eduardo Cunha, eu acho. Né, é o delegado Tobias, né? O delegado Isso, Tobias. delegado Tobias. O absurdo e ao mesmo tempo divertido da coisa é que tinha um delegado Tobias, né? Que achou que fosse ele, tal coisa, né? Essas coisas. E daí o Ricardo foi atrás, né? De um monte de casos, de livros de ficção que foram parar em tribunal para tentar se defender, né? Ele acionou um monte de gente, acionou entre outras muitas pessoas. O que você lembra de caso que foi parar em tribunal, tal coisa? Porque ele tinha que amparar a defesa. Então, o Julián é muito discreto nessa, a princípio, né, nessa presença na resistência ou na ocupação também, né? O Ricardo é muito assintoso, mas os dois estão lá no livro. E a chance das pessoas acharem que é a pessoa física é muito grande. Né? Tanto que, no caso do Ricardo Lisas, teve esse processo do delegado Tobias, teve a coisa do Eduardo Cunha, e teve também o livro O Céu dos Suicidas, né? Que eu acho um livro extraordinário, Céu dos Suicidas, que ele recebeu um monte de mensagens agressivas, dizendo assim, como assim? O seu amigo está se matando e você escreve um livro sobre o suicídio do seu amigo. Não tinha amigo nenhum se matando. Divórcio também, outro livro dele. Ele falou assim, eu não era nem casado na época, as pessoas ali me acusando por causa... Então é muito interessante. E é mais interessante se a gente conseguir levar essa discussão para mostrar que é uma persona que é criada, é que aquele não é o sujeito. Então, o autor de fato existe. Eu acho que ele está vivo, hoje em dia ele tá vivo, mas esse autor que está muito vivo, em alguns casos vivíssimo, ele se reinventa ali dentro, né? Milton Raton fala, né? Mas assim, é claro que tem material biográfico nos meus livros, mas esse material biográfico, ele foi revirado, revirado, revirado tantas vezes que virou outra coisa, né? Então, o autor se dissolve ali. E o pessoal lê A Noite da Espera, por exemplo, achando que o nortista é inspirado no próprio Milton, né? Que de fato nasceu em Manaus e foi estudar em Brasília, patati patatá. Mas na verdade é é um outro sujeito ali, né? Um amigo dele. Tal. É isso, né? Há uma vontade de encontrar o autor, né? Não sei se a gente vive um momento de autor de ficção como celebridade, né? Alguns se tornaram, mas as pessoas têm vontade de encontrar o autor, mesmo que se pararem para pensar direito, saibam que, afinal de contas, o que elas estão encontrando é uma persona pública do autor, né? Júlio, voltando um pouco para aquele começo do nosso papo de construção de imaginários por meio da ficção, a gente começou ali atrás, mas agora eu vou pegar uma parte da não ficção. Em certo momento você fala sobre a obra do Otávio Paz, como que algumas leituras do Otávio Paz que rolaram há 60, 70 décadas, feita por desafetos do Paz, de certa forma seguiram ecoando e ajudaram a estabelecer a imagem que muita gente faz do Otávio Paz e da literatura do Otávio Paz. Você pode falar um pouco para a gente como que a crítica literária influencia nessa construção da experiência, e aí não a experiência necessariamente com o real ou com o passado, mas com a experiência do texto, com a experiência da literatura? Muitas vezes a gente acessa um livro e acha no livro muito mais do que a gente já sabe a respeito da recepção crítica dele do que como se fosse uma leitura virgem, digamos. Não, sempre, quase sempre, né? Lógico, de repente você pode pegar um livro que você não tem ideia do que seja aquilo, acha o livro numa biblioteca, numa livraria e começa a ler, e essa é uma leitura muito interessante, porque daí é uma leitura totalmente solta, né? A Silvia Molloy, inclusive, fala sobre isso naquele livro de ensaios dela que saiu aqui pela 34, eu acho que há um ano ou 2 anos. Ela chama de lugares culturais. Como, na É, verdade, por exemplo, você pega um Dom Quixote e é impossível você ler de fato Dom Quixote pela primeira vez. Ele já está tão presente no imaginário que você já entra nele sabendo de muita coisa. Então você entra lá muito mais para reconhecer o Dom Quixote do que para conhecer o Dom Quixote. para reconhecer, para confirmar algumas coisas que você já supõe, né?
É aquela coisa do clássico que o Calvino, que o Italo Calvino fala, né? O clássico é aquele livro que você nunca lê pela primeira vez, porque você já tem tanta informação sobre ele que você sempre já entra nele como se conhecesse. E, ao mesmo tempo, é o livro que você sempre lê pela primeira vez, porque cada leitura traz um monte de coisas novas. É, a leitura da crítica, a leitura que se faz da crítica, é uma leitura que deve sempre lembrar que, assim como qualquer ser humano, o crítico também ele fala a partir de uma determinada perspectiva. Ele fala a partir de temas, de questões, de preocupações que são dele e não necessariamente de todos. Preocupações de toda a ordem, preocupações políticas, preocupações sociais, preocupações técnicas, né, teóricas, etc. E, de novo, a leitura dele não vai obrigatoriamente coincidir com a nossa. Há alguns casos em que a crítica inventa autores, ou inventa escolas ou grupos, etc. Acho que aqui na América Latina o exemplo mais impressionante que a gente tem é o do chamado Grupo de Escritores do Boom. É aquele conjunto de autores e obras que, publicados entre o final dos anos 50 e meados dos anos 60, acabou dando uma divulgação, promovendo uma divulgação, uma difusão enorme da literatura hispano-americana. Agora, entre aqueles autores, não havia necessária semelhança, ou necessária semelhança grande. Eram autores muito similares entre si, Vargas Llosa, Garcia Marques, Carlos Fuentes, Cortázar, né, que é mais velho que todo esse pessoal, mas foi então recuperado, Borges, que acabou sendo um pouco incorporado também, não tanto, mas um pouco incorporado, e daí ainda mais velho, né? Mas não existiu um boom propriamente dito, mas a crítica produziu esse sentido de uma geração, de um conjunto de autores, e isso teve um papel muito importante para facilitar essa divulgação. Claro, porque isso que a crítica batizou de boom, foi também uma empreitada muito muito ousada, muito audaz e muito bem sucedida da Carmen Balcells, né, agente literária de vários desses autores que conseguiu colocá-los no mercado, etc. Então a crítica produz fatos, produz eventos, ou destrói, né? O destrói ou prejudica a recepção quando não for bem lida, etc. O caso do Otávio Paz, que você citou, é o Labirinto da Solidão. É um livro dele que ele escreve fora do México, né? Ele era representante diplomático mexicano na França, e o livro foi muito mal recebido. O livro foi publicado originalmente em 49, o livro foi muito mal recebido no México, foi acusado de ser um livro contra o México. Primeiro ele passou quase em branco, quando saiu a segunda edição, 10 anos depois, é que daí ele foi espinafrado de todas as ordens, e espinafrado por vários motivos, mas sobretudo porque Otávio Paz fazia uma crítica muito cerrada aos intelectuais mexicanos. No fim, eram eles que iam ler e escrever sobre o livro dele. Demorou muito para que esse livro fosse entendido de outra maneira e projetasse outra imagem do Paz. No meu livro tem um outro caso, mas que é um caso oposto, que é o caso do Sousandrade, né? Poeta maranhense, Joaquim de Sousa Andrade, que escreveu um épico latino-americano, numa época em que o termo América Latina já existia, mas quase não era usado, que é extraordinário, que é o Gueza, né? Saiu primeiro como Gueza Errante, depois virou só o Gueza. O Haroldo de Campos diz que é um dos únicos dois épicos latino-americanos. O segundo é o Canto Geral, do Neruda, né? Uma epopeia, são as epopeias latino-americanas. E o Sousandra, ele passou a vida inteira trabalhando nesse livro e reformulou várias vezes, etc. E numa época em que o que a gente hoje em dia se habituou, depois da Segunda Guerra Mundial, a chamar com frequência de América Latina, ele chama de Transamérica.
A Transamérica dele até inclui os Estados Unidos, tal, como o cubano Lessama Lima, né, que evita a segmentação, mas enfim, o Transamérica. E é uma ideia maravilhosa, porque em vez de você adjetivar a América ah, revinculando ao antigo colonizador, né, porque Latina remete à Europa, remete à colonização, ou Ibérica, idem, né, e também não fazendo aquilo que o Martí, José Martí, pensador, poeta cubano, faz, de usar um pronome possessivo, né? Nossa América, o Sousandrade usa um prefixo, e é um prefixo que justamente fala da circulação, do movimento, da mobilidade, né? Para mim, bom, eu sou professor de História da América Latina, então pensar a América Latina com esse sentido da circulação, da movimentação, etc., é uma coisa fascinante. E o livro do Sousandrade não deu em nada, né? Quer dizer, foi pouquíssimo lido, pouquíssimo comentado, né? Daí não é a crítica falando bem ou mal, é a crítica ignorando, né? Que também é muito brutal de vez em quando. E um amigo dele chegou a comentar com ele: olha, o seu livro só vai ser entendido daqui a 50 anos. Quase acertou. O Haroldo e o Augusto de Campos foram ressuscitar o Sousandrade 60 anos depois, né? Na década de 60, que eles revisitam o Sousandrade. Bom, e não pegou, mas pelo menos o livro passou a circular, houve trabalhos, etc. Então, acho que a crítica pode ter muitos efeitos, pode impregnar de maneira ou positiva ou negativa a nossa leitura, e o ideal seria que todo mundo tivesse muita clareza de que quem está lendo daquele jeito é aquele sujeito, né? O Roberto Schwarz lê Machado de Assis, que é de um jeito totalmente diferente da forma como Davi Arrigucci lê Machado de Assis. Ah, nenhum dos dois tem razão, né? Cada um deles partiu de uma perspectiva, partiu de uma posição e escolheu a maneira de abordar e Ou resultou cada um tem a sua razão, né? exatamente, exatamente que da mesma forma que a verdade não é absoluta, tampouco a razão o é, né? E agora eu sempre peço para os meus alunos lá na faculdade tomarem cuidado e, se possível, jamais lerem a Fortuna Crítica antes de ler o próprio texto. Isso valendo não só para ficção, valendo para historiografia também, né? Porque é muito frequente, até porque facilita a aproximação, torna o texto mais digerível, né? É muito frequente, você vai ler Foucault, você vai ler Ginsburg, para usar os que eu citei aqui, e antes você lê o que falam deles. Bom, pode ser útil, mas é melhor ler primeiro e depois ler o que falam deles. Até para você balizar a sua leitura, né? Daí você vai reler tal coisa, mas para evitar ser conduzido, né? Poder ler com olhos um pouco mais livres. Você falou do Marti e já caminhando para o final da nossa conversa, eu queria saber de você como que a ficção ajuda a construir essa ideia que a gente faz da América Latina. Que, em boa parte, isso que a gente tem no nosso imaginário da América Latina vem da literatura, né? E, inclusive, às vezes, de excessos da literatura ou dos autores, como achar que, de repente, um vinho de banana é superior aos borgonhas. Essa parte aí eu Então, falei, eu não vou brigar com o livro agora, deixa eu aqui, eu não vou falar que deixa eu aqui com meus borgonhas, porque eu não tenho dinheiro para ficar comprando borgonha, mas também vinho de banana, prefiro borgonha. e o Martí certamente nunca tomou um vinho de banana e deve ter tomado muitos Borgonha. Mas enfim, não, isso é muito interessante, né? Porque essa precocidade da literatura. A ideia de América Latina, o risco agora é eu passar 6 dias falando do assunto. Me interrompa. A ideia de América Latina, a noção América Latina, ela surge lá no século XIX, mas a bem da verdade, não vou detalhar, ela não é usada. Ela surge na boca de um francês, nos anos 50 há um colombiano e um chileno que a usam, com alguma variação, com alguma ressalva, mas ela não é usada. A expressão América Latina, ela vai peregrinando nesse tempo todo até se consolidar justamente depois da Segunda Guerra Mundial. E ela se consolida, entre outros fatores, porque nas universidades americanas eles criaram nomes e disciplinas para designar essa América que não é América, né, que não são os Estados Unidos, e passaram a usar a América Latina.
Então, não deixa de ser um paradoxo que a ideia de América Latina, que nos anos 60 vai se tornar, inclusive, uma forma de reagir às ações norte-americanas no continente, sobretudo depois da Revolução Cubana de 1959, que a ideia de América Latina ela ganhou difusão a partir de cursos universitários norte-americanos. Mas nos anos 60, quando se começa de fato a usar a América Latina, a expressão América Latina, quando ela entra para o vocabulário frequente e tal. Bom, só uma coisa que eu não mencionei. Tem uma outra coisa que ajuda bastante a difusão da América Latina, que é o fato da ONU ter criado a Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, né, e usou também essa rubrica América Latina. Mas enfim, mas é nos anos 60 que o termo entra no vocabulário corrente, que a gente fala na rua, que vai aparecer no jornal América Latina com frequência, ou seja, que as pessoas vão ter clareza de a que aquele, qual é qual é a coisa que está por trás daquela palavra. E quem faz isso é justamente a ficção, né? É justamente esse grupo de autores de que eu falava agora há pouco, que foram genericamente batizados de autores do boom, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Garcia Marques, Cortázar, Companhia Limitada, que se tem algum ponto em comum é o fato de que todos eles estão preocupados com os temas nacionais, os seus respectivos países, e com os temas latino-americanos. E tem, inclusive, uma preocupação, e isso transparece com muita clareza na ficção deles, tem uma preocupação de redimir o continente, né? Exorcizar uma história nociva, exorcizar uma história de submissão, de dominação, etc. Então, quando Garcia Marques, em 100 anos de solidão, vai lá visitar o processo de formação nacional, ele vai justamente perceber como determinados temas persistiram e como uma espécie de peso, né? E ele constrói isso de maneira extraordinária, ficcionalmente de maneira extraordinária. Mas, no fundo, tem também uma esperança, né? Tem ali uma vontade de redenção. Então, depois, é claro, depois bom, a sociologia vai começar a trabalhar com o tema de América Latina, a economia, a ciência política, e a história, como sempre, demora um pouquinho mais. Pra você ter ideia, é uma coisa que eu falo para os meus alunos, eles ficam surpresos. O primeiro livro publicado, que se chama História da América Latina, foi publicado em 1969. Você veja, é depois de 100 anos de solidão, não é? É depois de Conversa no Catedral, é depois do Jogo da Amarelinha, é depois de vários romances que já trabalhavam. Esse livro é de um extraordinário historiador argentino chamado Túlio Perindong, e a outra parte engraçada é que, engraçado, são circunstâncias editoriais, mas ele escreveu em espanhol, mas ele publicou na Itália inicialmente esse livro. Então, só em 69 é que se fala em história da América Latina. E nessa altura do campeonato, todo mundo já conhecia e usava a expressão, seja pela literatura, seja pela música, né? Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, Vitor Hara, Violeta Parra, etc., né? Então, essa coisa de como as linguagens artísticas, ah, não só a literatura, repito, como as linguagens artísticas antecipam e criam a nossa imaginação, o nosso jeito de olhar, né? De novo, né? Como a arte, vamos usar genericamente, constrói a experiência e não reflete, nessa essa maldita metáfora de que reflete o tempo, né? O Piglia dizia assim, a literatura não reflete nada. Lá numa discussão com o Carlos Altamirano e com a Beatriz Sarlo, no começo da revista Ponto de Vista, ele dizia assim, apaguem o refletor, né? Nada é refletido. Existe um diálogo, um vai e vem. Júlio, para a gente fechar o nosso papo, me indica um livro, Qualquer livro, qualquer livro. aí é mais Vale até difícil. vale até livro inventado. Pode até criar um livro agora, se quiser. Esses são bacanas, né? Esses são muito bacanas. Olha, isso tem a ver com as épocas, né? O que você está lendo em cada época, e a minha primeira tendência seria indicar a versão atualizada da biografia do Foucault pelo Erribon, porque eu fiquei aí 2 semanas fanático em torno desse livro e relendo tudo por causa dele. Mas não, eu vou para indicar um livro só, eu vou indicar o que eu acho que é o principal, para mim, para o meu gosto, sempre. Eu sou leitor, e cada leitor lê de um jeito, né? Então é o meu jeito de ler. Que eu acho que é o principal livro, principal romance
latino-americano dos últimos 50 anos, que é Respiração Artificial, do Ricardo Piglia. Né? Poderia também indicar os diários de Emílio Renzi do Piglia, que são mais recentes, mas eu acho que Respiração Artificial do Ricardo Piglia é um livro que precisa ser lido e relido continuamente. Gostei da estratégia para indicar 3 livros. E você sabe que agora no fim eu quase fiz uma observação sobre o Onetti, tentando enganchar o Onetti nessa história, seria o quarto, né? Juan Carlos Onetti, que eu também trato Qual dele. seria? Conta Cadáveres? Não, você sabe que eu gosto mais dos contos do Onetti. Os romances são maravilhosos, Conta Cadáveres, inclusive, mas eu gosto muito dos contos. Eu acho que tem uma edição da contística dele, e não é por ser a minha editora, mas é pela companhia mesmo, naquela aquela série de livros, né, de coletâneas de contos, etc. Eu acho que se chama Contos Completos, que é maravilhosa. Né? Então já são 4. Eu posso ainda incluir o Borges. Não, mas vamos ficar por aqui, senão não acaba. Júlio Pimentel Pinto, muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço, Rodrigo. Muito obrigado, muito bom. Tô às ordens. Relembrando sobre literatura e história, como a ficção constrói a experiência, de Júlio Pimentel Pinto, chega aos leitores pela Companhia das Letras. Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até daqui 2 semanas.